Olá, investidores. Luiz Aires, responsável pela área de relações com investidores aqui da RPS Capital. Essa é a nossa pílula de atribuição de performance do mês de agosto e cenário para o mês de setembro. Hoje com a participação do nosso CIO, Paulo de Sora. Paulo, o mês de agosto foi mais um mês desafiador para mercados emergentes. Só no Brasil a bolsa caiu 2,5%. O que você viu de destaque no cenário local e no cenário global? Bom, Luiz, mais uma pílulazinha para a gente falar sobre um pouco a nossa cabeça, o que aconteceu no mês dos nossos fundos. Cenário internacional, acho que dá para resumir rapidamente. Dúvidas sobre crescimento na Ásia, dados econômicos na China mais fraco, tanto de produção industrial quanto dados de consumo. Dúvidas sobre a variável delta, o impacto sobre a economia, principalmente lá na Ásia. E aí isso trouxe dúvidas sobre crescimento global, que acabou puxando o juro para baixo, né? Aquela visão de que o juro ia subir não se concretizou no mês de agosto, a gente viu juros muito ancorados. Esse ambiente de juro baixo, positivo para a Bolsa, positivo para o S&P e em destaque para o setor de tecnologia, que foi o carro-chefe aí de performance globalmente, inclusive o Nasdaq, o destaque de performance no mercado americano. No Brasil, né, o cenário continua bastante tumultuado, nós vimos subida de expectativa de inflação, dúvidas sobre o panorama fiscal, as curvas de juro continuaram estressando ao longo do mês, dúvidas sobre a crise hídrica, que a gente inclusive abordou numa carta ao longo do mês para os investidores, um assunto muito importante que a casa está muito preocupada, tensão política, né, o que fez com que o mercado brasileiro caísse na contramão do que aconteceu com os mercados globais. Legal, Paulo. E nesse contexto, como a nossa estratégia performou no mês de agosto? Luiz, a gente vinha com uma carteira já mais defensiva, com pouca exposição ao Brasil. A gente ali de meados de junho montou uma carteira com bastante exposição em tecnologia nos Estados Unidos. Ali é uma visão que a gente está mais para o meio do ciclo global, tem uma carteira mais balanceada entre coisas cíclicas e coisas mais defensivas. A gente fez esse movimento estrutural importante para o setor de tecnologia, aumentando a nossa exposição nos nossos books internacionais, tiramos um pouco de risco Brasil, isso ajudou a nossa performance do mês. A gente teve um mês positivo nos fundos multimercados, apesar da Bolsa Brasileira ter caído bastante, e acho que aqui foi um pouco da nossa capacidade de fazer essa leitura macro global, ter um time focado em investimento fora do Brasil e ter direcionado a nossa carteira mais para fora, que fez com que a gente ficasse positivo mesmo num mês bastante desafiador. No lado negativo de performance, a gente viu o setor de commodities tradando mal, a gente estava com uma visão mais otimista sobre commodities, mas a gente conseguiu defender commodities, a gente faz a visão de longo prazo e agrega a ela as posições táticas de curto prazo, e a gente soube defender um pouco a nossa carteira de commodities comprada que performou mal, com posição no setor de siderurgia, especialmente interno, que foi, dentro do mundo de commodities, uma das poucas ações que performou bem no mês de agosto. Legal, Paulo. E trazendo a conversa aqui para o cenário local Brasil, no mês de agosto recebemos aqui no nosso escritório o ex-ministro Gilberto Kassab, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Como que está a sua cabeça para o cenário político local e se há possibilidades de emplacarmos alguma reforma no curto prazo? É bom falar um pouquinho sobre política, inclusive a gente acabou de sair agora desse fim de semana aí sobre as manifestações aí do 7 de setembro. O cenário político continua bastante tumultuado no Brasil, aliás, é um dos motivos que a gente reduziu a posição em Brasil, é um pouco também desse ambiente político. Eu acho que o Congresso vai ficar totalmente paralisado daqui até a eleição. Acho muito difícil que as coisas passem, principalmente no Senado. A temperatura está muito elevada na briga política, já antecipamos demais a corrida presidencial já para esse ano. Então, acho que o ambiente está muito conturbado, a terceira via desvendada ou viabilizada a partir de março do ano que vem. Daqui até lá a gente não vai ter uma perspectiva muito boa. Acho que o cenário político segue bastante tumultuado, foi um pouco disso que a gente pegou de feedback das lideranças políticas que a gente tem trazido aqui para a empresa, para a gente tentar entender esse cenário, e acho que é um cenário realmente de um ambiente bastante tumultuado, o que reforça a nossa visão mais pessimista para o Brasil. Legal, Paulo. Finalizando essa pílula de atualização aos nossos investidores, estamos entrando no mês de setembro.
Como a nossa carteira está posicionada? Tem alguma coisa que vale a pena destacar ex-Brasil e ex-renda variável? Luiz, a nossa ideia é mexer pouco na carteira, a gente está com essa carteira balanceada entre coisas de qualidade, mais voltada à tecnologia lá fora, que a gente acha que combina com essa história de estar mais para meio de ciclo no cenário global. A gente continua com essa carteira e vamos carregar ela. Resultados muito fortes das empresas de tecnologia lá, são as empresas que geram caixa, são as empresas que têm um bom balanço e que vão bem no ambiente de juro baixo. Então, esse é o lado que a gente não deve mexer. A gente segue otimista com commodities, olhando bastante o que está acontecendo com os dados, que estão acontecendo com os dados na China. É verdade que o ambiente está mais volátil, mais difícil. Daqui a gente tem feito mais trade em cima dessa visão estrutural positiva de commodities que a gente segue tendo. Então, ora aumentamos, ora diminuímos e estamos tentando defender a tese de longo prazo para ela sobreviver aos solavancos de curto prazo. Mas vamos seguir com posição em commodities, que é uma das coisas que a casa gosta. Seguimos com uma posição muito pequena em Brasil, mais no intersetorial, na análise dos analistas ali de cases que tem pouco a ver com a economia doméstica, pouco a ver com PIB, pouco a ver com inflação e juros, coisas mais defensivas, com mais qualidade. Acho que é o perfil da carteira que a gente tem em ações no Brasil. E fora do mercado de ações, a gente segue com a ideia de que a inflação está subestimada nos mercados, que o juro está muito baixo para o ambiente inflacionário que a gente está vendo, inclusive do core, da inflação core americana, que segue forte, tanto salários quanto aluguel. Então, a gente segue tentando uma posição comprada em taxa de juros nos Estados Unidos, até para fazer um hedge para a nossa posição comprada no setor de tecnologia. Seguimos gastando dinheiro com opção, comprando taxa de juros no mercado americano, e é uma coisa que a gente vai tentar seguir fazendo até que a gente se convença de que a inflação de fato é transitória. A gente está com uma visão um pouco mais rock, que essa inflação está com cara que veio para ficar um pouco mais do que o mercado está precificando. Acho que é isso, fora do mercado de ações. Legal, Paulo. Obrigado, investidores, e até o próximo mês.